O Sistema de Veículo Leve sobre Trilhos, VLT, de Paris, conhecido como Tramways d'Île-de-France, é uma parte essencial da rede de transporte público da região. Composto por 14 linhas em operação, o VLT conecta diversas áreas da cidade e seus subúrbios, oferecendo uma alternativa eficiente e ecológica para o deslocamento diário. Além de complementar o metrô e os ônibus, o VLT desempenha um papel crucial na redução do tráfego e das emissões de poluentes na capital francesa. História da construção. A história do VLT em Paris remonta ao século XIX, quando os primeiros bondes puxados por cavalos começaram a operar nas ruas da cidade. Com a chegada da eletrificação no final do século XIX e início do XX, os bondes elétricos se tornaram um dos principais meios de transporte urbano. No entanto, a partir da década de 1930, esses sistemas começaram a ser desativados, sendo substituídos por ônibus e metrôs, considerados mais modernos na época. O último bonde parisiense foi retirado de circulação em 1957. Com o crescimento da população e a necessidade de soluções mais sustentáveis, a ideia de reintroduzir os VLTs ganhou força na década de 1980. O projeto visava melhorar a mobilidade em áreas periféricas, reduzindo a dependência dos automóveis. Em 6 de julho de 1992, a primeira linha moderna de VLT, a T1, foi inaugurada, conectando Bobigny a Saint-Denis. Seu sucesso incentivou novas expansões, como a T2, inaugurada em 1997, e a T3, lançada em 2006 para melhorar o transporte ao redor de Paris. Desde então, o sistema cresceu consideravelmente, com a adição de novas linhas e extensões para atender à crescente demanda. O VLT de Paris se consolidou como um pilar essencial da mobilidade urbana, promovendo acessibilidade, sustentabilidade e integração com outros meios de transporte, como metrô, RR e ônibus. Extensão e linhas. Atualmente, o sistema de VLT de Paris conta com 14 linhas identificadas, de T1 a T14, cobrindo uma extensa malha urbana e metropolitana. No total, essas linhas somam aproximadamente 196,5 quilômetros de trilhos, conectando 278 estações distribuídas por diferentes áreas da Île-de-France. O VLT desempenha um papel fundamental na mobilidade da região, funcionando como um complemento ao metrô, RR e ônibus. Cada linha do sistema atende a uma necessidade específica de transporte. A T1, a mais antiga, conecta as cidades de Asnières-sur-Seine e Noisy-le-Sec, atendendo a bairros densamente povoados na periferia norte de Paris. A T2 liga La Défense à Porte de Versailles, atravessando importantes centros financeiros e residenciais. Já a linha T3, uma das mais movimentadas, circula parcialmente ao redor da cidade e está dividida em duas seções, T3A e T3B. Além dessas, linhas mais recentes, como a T9, inaugurada em 2021, expandem ainda mais a cobertura do VLT, conectando Paris a Orly e facilitando o acesso ao aeroporto. O planejamento da rede tem sido focado na intermodalidade, permitindo integrações estratégicas com outras formas de transporte público, tornando as viagens mais rápidas e eficientes. Com sua ampla cobertura e alta frequência, o VLT de Paris se consolidou como um dos principais meios de deslocamento na capital francesa e seus arredores. Antes de continuarmos, gostaria de convidar você a se inscrever no canal e deixar seus comentários abaixo. Sua participação é fundamental para que possamos trazer conteúdos cada vez mais relevantes e informativos sobre o transporte público e a mobilidade urbana. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Infraestrutura e trens. O sistema de VLT de Paris conta com uma infraestrutura moderna e eficiente
projetada para garantir acessibilidade e conforto aos passageiros. As linhas operam sobre trilhos de bitola padrão de 1.435 mm, garantindo compatibilidade com os sistemas ferroviários existentes. A alimentação elétrica dos trens é feita principalmente por catenárias aéreas de 750 volts, corrente contínua, mas algumas linhas, como a T6, utilizam a tecnologia de alimentação pelo solo, APS, em determinados trechos, evitando a instalação de cabos aéreos e preservando a estética urbana. Os veículos utilizados no sistema são composições articuladas de baixa altura, facilitando o embarque e desembarque, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida. Os trens possuem entre 5 e 7 carros, variando conforme a demanda de cada linha, e seu comprimento varia entre 32 e 45 metros. Dependendo da configuração interna, cada composição pode transportar entre 200 e 300 passageiros. As fabricantes responsáveis pelos trens incluem a Alstom e a Siemens, que fornecem modelos como o Citadis e o Avanto, amplamente utilizados no sistema. Os veículos são projetados para oferecer alta eficiência energética e conforto, contando com sistemas de climatização, informações audiovisuais e ampla visibilidade interna. Com uma operação silenciosa e sustentável, o VLT de Paris reforça seu papel como uma alternativa moderna e ecológica de transporte urbano. Operação e demanda. O VLT de Paris opera diariamente, oferecendo um serviço frequente e confiável para milhares de passageiros. O tempo de intervalo entre os trens varia conforme a linha e o horário, mas durante os períodos de pico, as composições passam a cada 4 a 6 minutos, garantindo um fluxo contínuo de transporte. Nos horários de menor demanda, os intervalos podem aumentar para 8 a 12 minutos. O sistema funciona geralmente das 5h30 até meia-noite, com algumas variações dependendo da linha. A demanda pelo VLT tem crescido significativamente nos últimos anos. Em 2019, antes da pandemia, a rede transportava cerca de 1,1 milhão de passageiros por dia, somando aproximadamente 340 milhões de usuários anualmente. Esse número demonstra a importância do VLT como um meio de transporte essencial para os moradores da Île-de-France, especialmente em áreas onde o metrô não chega. Uma das principais vantagens do sistema é sua integração eficiente com outras redes de transporte público, como o metrô, o RER e os ônibus. Muitas estações de VLT possuem conexões diretas com esses modais, permitindo deslocamentos rápidos e práticos. Além disso, a presença de bicicletários e corredores para pedestres próximos às estações incentiva o uso de alternativas sustentáveis. Com sua operação confiável e crescente popularidade, o VLT de Paris continua desempenhando um papel fundamental na mobilidade da região metropolitana. Preços e bilhetes. O sistema de VLT de Paris utiliza a mesma estrutura tarifária da rede de transporte público da Île-de-France, permitindo integração com ônibus, metrô e RER. O bilhete mais comum é o T-Plus, que custa R$ 1,90 e permite uma viagem única, com possibilidade de transbordo entre diferentes linhas de VLT ou ônibus dentro de um período de 90 minutos. No entanto, esse bilhete não permite integração com o metrô ou o RER. Para passageiros frequentes, a melhor opção é o Passe Navigo, que oferece viagens ilimitadas em diferentes zonas tarifárias. Ele pode ser adquirido em modalidades semanais, mensais ou anuais. O passe mensal para todas as zonas custa cerca de R$ 84,10, proporcionando acesso completo a toda a rede de transporte da região. Além disso, há opções reduzidas para estudantes e idosos. Os bilhetes podem ser comprados em máquinas de autoatendimento, bilheterias físicas e pontos de venda autorizados, além da recarga via aplicativos móveis. O pagamento pode ser feito em dinheiro, cartão de crédito ou débito, além de opções digitais como o Apple Pay e Google Pay. Outra alternativa prática é o Navigo Easy,
um cartão recarregável que substitui os bilhetes individuais, facilitando o embarque e reduzindo o uso de papel. Com tarifas acessíveis e múltiplas opções de pagamento, o VLT de Paris se destaca como um meio de transporte eficiente, sustentável e integrado, garantindo acessibilidade e conveniência para milhões de passageiros diariamente. Expansões e futuro. O sistema de VLT de Paris continua em expansão, acompanhando o crescimento populacional e as necessidades de mobilidade da região metropolitana. Diversos projetos estão em andamento para estender linhas existentes e criar novas conexões, visando reduzir a dependência de automóveis e aprimorar a integração com outros modais de transporte. Entre as expansões recentes, destaca-se a linha T9, inaugurada em 2021, que conecta Paris a Orly, facilitando o acesso ao aeroporto e atendendo a bairros densamente povoados. A linha T10, prevista para entrar em operação em breve, irá conectar Antony a Clamart, melhorando o transporte no sul da capital. Além disso, a linha T3 segue com planos para futuras extensões, tornando-se um anel quase completo ao redor de Paris. Outro projeto importante é a modernização das linhas mais antigas, com a substituição gradual dos trens por modelos mais eficientes e sustentáveis. Algumas linhas estão adotando a tecnologia de alimentação pelo solo, APS, eliminando catenárias aéreas para melhorar a paisagem urbana. No longo prazo, o plano é tornar o VLT ainda mais interligado ao metrô e ao RER, criando uma rede multimodal que facilite deslocamentos rápidos e ecológicos. Com novas expansões e melhorias tecnológicas, o VLT de Paris reforça seu papel como um transporte essencial, oferecendo um serviço eficiente, sustentável e preparado para o futuro da mobilidade urbana. O VLT de Paris é um meio de transporte essencial, conectando bairros e reduzindo o tráfego na Île-de-France. Com expansão contínua e tecnologia sustentável, o sistema reforça seu papel na mobilidade urbana, garantindo viagens acessíveis e eficientes para milhões de passageiros. Agradecemos por nos acompanhar nesta vídeo. Não se esqueça de deixar seus comentários e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!